Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma lição. Bem-vindo ao nosso clube de leitura e nós estamos estudando o livro Trabalhando com a Lei, um livro do autor Raymond Holliwell. E nós vamos prosseguir, Vamos trabalhar hoje um texto do livro. Eu vou fazer a leitura aqui e a gente vai continuar com a nossa meditação, ok? Estou na página 8 do livro, né? E vou ler aqui um texto que eu separei para que nós pudéssemos estudar. Se o homem tem a capacidade, equipamentos e poder para controlar sua própria vida, ele pode ser o que quiser ou é apenas uma pequena gota no oceano da vida. Milhões de pessoas são afetadas pelo desemprego, pela pobreza e passam necessidades. Será que elas podem se ajudar? Temos hoje milhões de lares com seus casamentos arruinados. Será que é possível para o homem corrigir isso? Milhões se queixam de doenças e desordens de incontáveis formas. Tudo isso dá forças à crença de que somos vítimas de circunstâncias sobre as quais não temos controle. Essas crenças nos mantêm em uma posição de escravos ao invés de mestres, no controle de nosso próprio destino. Uma crença fatalista é contagiosa e quando uma pessoa se deixa influenciar, acreditando que as circunstâncias ao seu redor são mais fortes do que o poder que existe dentro dela, essa pessoa é derrotada muito antes da corrida sequer começar. Então aqui nós temos uma fala, um texto profundo do autor do livro, onde ele coloca essa questão, a filosofia de vida de muitas pessoas. E aqui nós temos algo muito importante que trata-se da autorresponsabilidade. O que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo na sua vida, independente que seja problemas de qualquer ordem, familiar, financeiro, problemas de saúde, problemas no trabalho, enfim, qualquer tipo de problema que está acontecendo hoje com cada ser humano do planeta. É culpa de quem? Será que é culpa do destino? Será que é culpa do mundo? Culpa da vida? Será que é culpa de pessoas, de outros seres humanos? O que acontece em nossa vida é culpa de quem? Culpa do governo? Culpa do professor? Culpa do pai? Culpa da mãe? Culpa da economia? É culpa do mercado? O que está acontecendo hoje na vida de cada ser humano é culpa de quem? Isso mesmo, o autor nos diz que nós temos que ter autorresponsabilidade. O que acontece em nossa vida é responsabilidade direta de cada um de nós. Por quê? Porque as pessoas se queixam, as pessoas reclamam, as pessoas murmuram e normalmente as pessoas colocam a culpa em terceiros. Ninguém diz assim, a minha vida está desse jeito porque eu relaxei, a minha vida está desse jeito porque é culpa minha, eu preciso dar um jeito de mudar a minha vida. E é isso que o autor nos chama a atenção. Será que nós temos sido escravos do destino? Escravos das circunstâncias? Ou será que nós temos sido mestres da nossa vida? Condutor do nosso destino? Criador do nosso futuro? É isso. Isso que nós precisamos parar para meditar, para pensar. Aí algumas pessoas dizem assim, porque tudo está na mão de Deus. As pessoas dizem,
Deus sabe de todas as coisas. Se está acontecendo isso comigo, é permissão de Deus. Muito bem, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Nós aprendemos desde cedo, através da religião, que nenhuma folha da árvore se move se não for pelo poder de Deus, pela permissão de Deus. Nós sabemos de tudo isso. Mas uma coisa também nós sabemos, que Deus, quando criou o ser humano, deu para o ser humano o empoderamento, deu para o ser humano o controle da sua vida. Para quem gosta de estudar a Bíblia Sagrada, você pode ver no livro do Gênesis, o livro do começo, onde Deus, ao criar o homem, diz que era para o homem sujeitar a terra, dominar e sujeitar. O que é isso? Era para o homem dominar sobre todos os animais, era para o homem dominar sobre a terra, sobre tudo que existe, tudo que Deus havia criado. Porque o homem é a coroa da criação. O ser humano é a obra-prima de Deus. Algo de mais maravilhoso que Deus já criou em todo o universo. O ser humano foi criado conforme a imagem e semelhança do Criador. E aí, como Deus rege o universo, como Deus tem o controle de tudo, ele acaba então dando para o homem também o controle da sua vida. Isso mesmo. Aí a Bíblia fala muito também sobre a lei da semeadura. A Bíblia fala para nós criarmos o nosso futuro, pensarmos no nosso amanhã, projetarmos a nossa vida. Muitos querem ter vida de sucesso, mas não projetam sua vida, acham que são vítimas de circunstâncias. E isso está acontecendo comigo porque eu não tenho sorte. Porque as coisas boas não acontecem comigo porque eu não mereço. Enfim, todas aquelas crenças que nós fomos programados para acreditar, não é verdade? São crenças limitantes, crenças que nos seguram, que nos amarram, para nós não nos desenvolvermos. Em outras passagens a gente vai conversar melhor sobre isso. E eu pergunto para você, meu querido, minha querida, será que Deus tem prazer de ver o ser humano em situações tão arruinadas, tão complicadas, tantas dores, tantas doenças, tanto sofrimento? Ou será que ele nos deu o empoderamento? Será que ele nos capacitou para que nós pudéssemos resolver os nossos problemas com fé, acreditando em Deus e acreditando em nós mesmos? Muita gente, às vezes, com uma certa hipocrisia, diz: não, eu acredito e confio em Deus, eu só confio em Deus. E acaba não acreditando nem nelas mesmas. Então, são coisas para nós meditarmos, né? A lição de hoje nos fala a respeito de: será que nós somos vítimas de circunstâncias, vítimas do destino? Ou será que Deus nos criou para que nós fôssemos mestres da nossa vida e tivéssemos o controle do nosso destino? Ora, é fácil de nós entendermos. Se Deus, ao criar o universo, ele criou leis para reger o universo e para controlar o universo, e dentro dessas leis ele implantou a lei da semeadura, logo o que eu planto na minha vida, se eu planto estudos, se eu planto trabalho, se eu planto foco, dedicação, obviamente terei um futuro brilhante, terei uma vida de sucesso. Agora, se eu cruzar os meus braços, dizer que Deus está no controle de tudo e deixar tudo nas mãos de Deus, conforme as pessoas falam, o que vai acontecer dessa pessoa? O que vai acontecer com esse ser humano? Eu tenho experiências próprias de cruzar os braços, deixar tudo na mão de Deus e dizer assim: olha, seja o que Deus quiser. Meu querido, Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque Ele nos deu o poder de nós controlarmos a nossa vida. Eu sei que você, assim como eu, conhece muitas pessoas religiosas, né?
Muitas pessoas dedicadas ao trabalho do reino, dedicadas ao trabalho da igreja, mas têm uma vida derrotada, uma vida fracassada. Por quê? Porque não está experimentando a vida que Jesus veio dar, que Jesus veio trazer para o ser humano. Lá em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Às vezes nós temos uma vida religiosa até com determinado status, mas uma vida interior fracassada, uma vida emocional destruída. Então, não é preciso nem ser um sábio, né, para entender que Deus não quer essa vida para o ser humano. Deus criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. E nós sabemos que Deus tem muito mais do que essa vida mediana. Deus tem muito mais para o ser humano. E nós vamos prosseguir aqui com a nossa leitura. Vamos lá, então. Eu separei aqui um outro texto baseado nesse, que é o complemento. Dados históricos mostram que o homem é responsável por ser quem ele é. Ele tem o poder de controlar as suas circunstâncias. E usando esse poder, ele é capaz de criar novas circunstâncias muito mais favoráveis à sua escalada rumo à vida que pretende. Então, meu querido, minha querida, nesse momento que nós estamos passando, um momento de dificuldade, um momento de crise, onde as pessoas falam muito em crise, né? Nós precisamos entender uma coisa. Nós temos o poder de controlar as circunstâncias que nos rodeiam. Se nós plantarmos, nós vamos colher a partir da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, não importa. A lei da semeadura, ela pode demorar um pouco, mas ela funciona. E ela demora o tempo suficiente para nós amadurecermos e desfrutarmos daqueles frutos daquela vida que a gente semeou. Assim como o agricultor, ele planta hoje, mas ele não vai lá amanhã para ver se já brotou, para ver se já cresceu o caule, para ver se já deu fruto. Não, senhores. Ele deixa. Ele não sabe como acontece um milagre debaixo da terra, mas aquela planta vai brotar. E no tempo certo vai crescer. E no tempo certo vai dar os seus frutos. É assim que nós precisamos fazer com a nossa vida. Não importa a maneira que está a sua vida hoje. Não importa a dificuldade, o problema que você está enfrentando. Não importa. Deus te deu empoderamento para você mudar a sua vida. Isso mesmo. Nós temos aprendido, né, desde criança, através da religião. Não, só Deus tem poder para mudar a vida das pessoas. Não, senhores. Chegou a hora de nós sermos autorresponsáveis e pegar esse poder que Deus deu e nós começarmos a mudar a nossa vida. É isso que nós estamos aprendendo estudando inteligência emocional. Muitas pessoas têm murmurado, têm até blasfemado contra Deus, porque foram ensinadas a colocar tudo na mão de Deus e não fazer nada, ó, ficar com o braço cruzado. Aí as coisas dão errado, as pessoas culpam a esposa, o marido, culpam os filhos, o patrão, o governo e, finalmente, culpam a Deus. E aí começa a blasfemar contra Deus, não acreditam mais em Deus, perdem a fé e, quando o ser humano perde a fé, ele perdeu tudo. É por isso que as pessoas entram em depressão e depois chegam até o suicídio. Por quê? Porque perderam a fé, perderam a esperança em Deus. Ok? Então, chegou a hora de nós criarmos junto com Deus, né? Nós co-criarmos junto com o nosso Criador a vida que nós queremos ter. Beleza? Então vamos lá. Infelizmente existem alguns que preferem acreditar em karma, hereditariedade, meio ambiente ou tantas outras numerosas causas exteriores. Então para imaginar. O único culpado pela sua vida que você tem hoje é você.
A vida é um espelho. Se nós sorrimos para ela, ela sorri para nós. Ok? Então, a lei do retorno. O que eu faço nessa vida, eu vou ter que responder nessa vida. Se eu plantei espinhos, vou ter que colher espinhos. Se eu plantei morango, maçã, laranja, vou colher esses frutos. Cada fruto que eu plantei, eu vou colher. Ok? Depois do karma, hereditariedade. Né? Ah, porque eu tenho essa vida medíocre, porque os meus pais, porque os meus avós, os meus bisavós. Não, senhores. Chegou a hora de nós nos responsabilizarmos. Quantas pessoas tiveram uma vida triste, tiveram uma vida complicada e deram a volta por cima, caíram em si e começaram a plantar coisas boas, né? E começaram a ter sucesso na vida. Começaram do zero. Eu gosto muito de estudar as pessoas de sucesso. Se você estudar a história do Henry Ford, né, o cara que criou a linha de montagem de fabricação de veículos, né? Se você estudar a vida do Thomas Alva Edison, o cara que descobriu, né, a lâmpada, né, e conduziu a energia elétrica, estudou as leis da eletricidade. Se você olhar para Rockefeller, né, John D. Rockefeller, o cara começou do nada, começou do zero. Se você olhar para muitas pessoas, mas por que eles mudaram a vida deles? Por que eles tiveram o controle da vida deles? Porque eles caíram em si e se autorresponsabilizaram pela vida que eles tinham. Eu não quero essa vida. Eu não vou jogar a culpa nos meus pais, nos meus avós, na hereditariedade. Eu sou o dono da minha vida, o capitão da minha alma. Eu crio o meu destino. Deus me deu esse poder de criar o meu futuro. E é isso que eu quero dizer para você. Nós vamos encerrar essa aula para não ficar muito comprida, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se autorresponsabilize pela sua vida. Porque se você não fizer isso, ninguém fará por você. Ok? Então, se Deus te deu saúde, se Deus te deu recursos, se Deus te deu 2 pés, 2 mãos, 2 pernas para você andar, se Deus te deu inteligência, busque, corra atrás da vida que você pretende ter. Corra atrás dos seus sonhos, lute pelos seus sonhos, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Não fique esperando pelo governo, não fique esperando pelos seus pais, não fique esperando pelo seu cônjuge. Você é responsável pela sua felicidade. Você é responsável pelo seu futuro. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Pare de reclamar e comece a criar o seu futuro. O seu passado você não consegue mudar mais. Mas o seu futuro você consegue mudar. Como que nós conseguimos mudar o nosso futuro? Messias, como que eu consigo mudar o meu futuro? Como que eu vou saber como estarei daqui a 1 ano, 2 ou 3 anos? É simples. Como que muda o futuro? Trabalhando no presente, mudando o seu presente. O passado já era. O passado ninguém consegue mudar mais. O passado nós podemos extrair muitas lições, trazer para o presente, aplicar no presente e agora, no momento que se chama hoje, no momento que se chama presente, nesse momento você começa a criar o seu futuro, você começa a trabalhar o seu futuro. E aí, a vida que você quer daqui 3 anos vai acontecer, porque você projetou e criou no presente a vida que você vai ter no futuro, ok? Eu sei que parece uma coisa muito simples. O passado você não consegue mudar, mas o futuro, o seu futuro, você consegue criar, ok? E quando que cria? Hoje. Não fique esperando para daqui 1 ano você criar o seu futuro para daqui 1 ano.
aí já era, o tempo passou. O tempo vale mais do que o ouro. Poucas pessoas sabem disso. Portanto, aproveite o tempo que você tem, aproveite os recursos que você tem e você será uma pessoa bem-sucedida, ok? Quebre essas crenças limitantes. Quem sabe na próxima aula nós vamos continuar falando sobre o meio ambiente, né? Aí as pessoas culpam também, porque é o meio em que eu cresci numa família conturbada, num ambiente difícil, por isso que eu sou desse jeito. Não, não, senhores. Trate de se responsabilizar. Claro que o ambiente que você cresceu influenciou, com certeza. Eu também, o ambiente em que eu fui criado me influenciou para a vida que eu tenho hoje. Mas nós não podemos colocar a culpa no ambiente. Nos autorresponsabilizar e criar o nosso futuro. Criar a vida que nós queremos para daqui 6 meses. Criar a vida que nós queremos para daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Porque o tempo vai passar do mesmo jeito. Para quem criar o seu futuro e para quem não criar. Para quem deixar tudo ao léu, também vai acontecer. 5 anos vai passar do mesmo jeito. Para os dois tipos de pessoas. 10 anos também. Mas lá na frente, você vai perceber quem parou para pensar e criar o seu futuro. Projetar o seu futuro. Ok? E se você não criar hoje, a partir de hoje, uma vida de sucesso, um futuro abençoado, um futuro de sucesso, não culpe a Deus. Por mais que você tenha deixado nas mãos dele. Mas ele já deixou nas tuas mãos. Então, não transfira responsabilidade. Aprenda a se autorresponsabilizar. Beleza? Então, espero que você tenha aprendido algo hoje. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Se você sabe que tem alguém que precisa dessa aula, que precisa desses ensinamentos, então você vai curtir esse vídeo, vai compartilhar com essa pessoa para abençoar a vida dessa pessoa também, ok? E se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa ser avisado dos próximos vídeos, ok? Abraço, fica com Deus.